Oi, tudo bem? Começo limpando a minha pele com a solução micelar da Panvel e com o auxílio de um algodãozinho eu vou passando por todo o rosto. Venho com o tônico da BioAge e também passo por todo o meu rosto para garantir que eu tenha tirado todo o excesso de oleosidade e de sujeirinha que tenha ficado. E já borrifo um pouquinho do fluido matificante da BioAge para garantir que o meu rosto não produza muita oleosidade ao longo do dia. Deixo secar e aplico o hidratante em gel da linha Basic da Daisy Peroso por todo o rosto também com as mãos. Logo em seguida eu potencializo essa hidratação com Beauty Oil da Nath Capello, principalmente nas olheiras e nos cantinhos do nariz, que é onde eu tenho tendência a craquelar ao longo do dia. Como primer eu uso o 002 da Revlon. Ele nivela um pouquinho a minha pele, também disfarça um pouquinho os poros e matifica um pouquinho. E na sequência eu venho neutralizando as minhas olheiras com o Cover Up da Maquia, que é um tomzinho salmão. Portanto, ele neutraliza esse tom arroxeado que eu tenho. Como base, eu vou utilizar uma misturinha da Pausa para Feminices com a 150 da Revlon e uma gotinha do Magic Fix da Daisy Peroso. Faço essa misturinha, aplico com um pincelzinho kabuki em todo o rosto e dou batidinhas com a esponja para dar acabamento. Também tirar o excesso de produto dessa base. Eu gosto de aplicar uma Magic Fix para garantir que ela dure todo o dia, tá bom? Com o Snow da Maquia e um pincel de corretivo com batidinhas, eu vou fazendo as marcações de iluminação que eu quero fazer. Usei bastante produto porque eu queria camuflar muito bem essas minhas olheiras. Eu sabia que eu precisava ficar muito tempo com essa maquiagem, então eu usei bastante produto para não ter perigo de, ao longo do dia, ele ir diminuindo a intensidade. Então, primeiro eu uso batidinhas com pincel, depois venho em batidinhas com a esponjinha para esfumar. Aproveito para neutralizar também as minhas pálpebras um pouquinho, que são bem avermelhadas. Na sequência, com o Ebony e um pincelzinho de cerdas sintéticas, eu vou fazendo as marcações do contorno, esfumo com uma esponjinha úmida, para ele pertencer bastante à minha pele. Faço isso dos dois lados, com bastante calma e com a mão bem leve, para não ter perigo de arrancar a base que está por baixo. E depois, com um pincel pequenininho de esfumar e de cerdas sintéticas, eu faço uma marcação leve no meu nariz, como contorno, é só para dar dimensão para ele. Eu não queria mudar muito a forma para ele não ficar muito esquisito. E com a esponjinha eu dou batidinhas para uniformizar e garantir que não fique marcado demais, sabe? Muito estranhão. Eu venho na sequência com o iluminador Golden da Bruna Tavares e aplico na pele ainda molhada, que é para ele grudar e durar a noite inteira. Ele é muito, muito lindo. E com o pó da Playboy eu vou selar essa região do corretivo, tiro os vinquinhos com a esponja e com uma esponjinha seca eu vou só pressionando esse pó onde eu passei o Snow da Maquia, porque eu preciso selar muito bem, já que ele é um corretivo bem grosso. Com um pincel mais gordinho eu vou selando o restante da minha pele, onde eu não usei a esponja, e uso o mesmo pó. Simplesmente só pego mais um pouquinho de pó e vou selando as áreas que ainda estavam molhadas. Com o Bronze 1, pó compacto da Mary Kay e um pincel pontudinho de cerdas naturais, eu vou esfumando todo o contorno, reforçando também o do meu nariz com um pincel menorzinho de esfumar. Vamos para os olhos. Passei o Snow da Maquia em todo o meu olho e com a sombra Universal e o pincel F103 da Fendi, eu vou pressionando ela em todo o meu côncavo, que é onde o pincelzinho afunda, tiro o excesso do pincel e com movimentos de vai e vem e circulares eu vou esfumando essa sombra e subindo ela em direção à sobrancelha. Para intensificar um pouquinho e escurecer um pouquinho, eu uso a sombra Rich. Todas as sombras são da paleta 3502 da Morphe. E o pincelzinho é o F102 da Fendi também. Principalmente eu vou aplicando para pigmentar bem essa cor. E depois de aplicar em toda a região que eu quero, eu começo a esfumar. Também com movimentos circulares e de vai e vem. Às vezes eu volto com o pincel da primeira sombra. Às vezes eu passo o dedo, depende muito do que eu tô notando de necessidade. E com a sombra Flux, que é um marrom bem escuro, e o pincel F101 também da Fendi, eu vou intensificando esse côncavo e deixando ele mais escurinho. Ilumino a sobrancelha com o mesmo iluminador e já vamos pro glitter. É uma misturinha do Gold da MAC com o Dubai da Florenza. Faço uma pastinha com a cola da Benai, a cola para glitter da Benai, e vou aplicando aos poucos, sempre apertando esse glitter na minha pálpebra para ele grudar. Esse tipo de técnica a gente tem que fazer aos pouquinhos para não ter perigo de acumular o glitter e também dele não arrancar a sombra. Então pode ver que eu vou indo com batidinhas com o pincel, aos poucos eu vou subindo e aos poucos eu vou esfumando esse glitter também para ele não ficar muito marcado. Só para avisar, a luz deve estar mudando, mas é porque eu gravei de dia, então eu tava com luz natural para me ajudar, por isso que às vezes muda um pouquinho, tá bom?
Na sequência, eu já faço um delineado bem fininho com esse delineador líquido da Vult. É só para fazer uma base para os cílios postiços, porque eu não queria que aparecesse muito delineador. Uso o 77 da Inglot com um pincelzinho chanfrado, aplico em toda a minha linha d'água e dou uma sujadinha embaixo, rente aos cílios também. Com um pincel mais curtinho, eu dou uma esfumadinha nesse delineador antes que ele seque e volto com toda a mesma sequência de sombras que a gente usou na parte de cima dos olhos, apenas com pincéis menores, para fazer todo esse esfumado também e dar um degradê mais bonito para esse olho. Então, primeiro eu venho com aquela sombra mais escurinha, depois por último, eu venho com a primeira sombra que a gente usou para os olhos. Removo o excesso de pó com um pincelzinho para garantir que está tudo limpinho e bonitinho. E vou usar esses cílios com a colinha Super Stronghold da iEnvy. Passo um pouquinho de rímel só para pintar os meus cílios, que eles estavam sujinhos. E logo em seguida eu colo os cílios postiços. Eles são 3D de uma marca, se não me engano, Hello Mini, que eu comprei por influência da Reis Tainara. Obrigada. Uso esse blush Rose Douro da Milani. Ele tem um glowzinho também, então vai deixar minha pele bem iluminada. Ele é mais rosadinho, que é o tom de pele que eu acho, o tom de blush que eu acho ideal pra minha pele. Esse Fix Summer Shine também da Ana Paula Marçal, ele tem glitter, então depois quando aproximar no take dos olhos, vocês vão ver que a minha pele tá toda brilhosa. Deixo ele secar. Enquanto ele tá um pouquinho úmido, eu volto um pouquinho com o iluminador só pra potencializar mais um pouco, ficar essa coisa maravilhosa que tá aparecendo na tela. E com um pincel menorzinho, eu faço um pontinho de luz no meu nariz pra arrebitar também. E é isso, esse é o resultado final dos meus olhos. Essa foi a make que eu usei pra minha festa de formatura. E durou tranquilamente até o final da noite, mesmo com calor, abraçando muitas pessoas, e eu fiquei bem feliz com o resultado. Espero que tu tenha gostado de assistir esse vídeo. Agora vem um takezinho meu pronta, logo indo pra festa. Esses brincos lindos e esse vestido maravilhoso, esse cabelo. Ai, eu tava me sentindo uma princesa. Muito obrigada por assistir, até o próximo. Tchau!